Muito boa tarde. Hoje eu quero falar da vida de o primeiro juiz da nação de Israel, que era Otiniel. Vou falar um pouquinho da vida dele. Otiniel era sobrinho de Caleb. E o nome de Otiniel significa leão de Deus, ou então força de Deus. Conhecemos ele, as suas características, pela sua bravura, pela sua força, pela sua disposição para lutar, os quais fizeram dele um homem de muito valor, um homem valoroso, prestigiado mesmo. Ele deixou algumas qualidades para nós. Eu quero destacar duas apenas: sua vontade de vencer e a sua intimidade com o Espírito de Deus. Primeiro, vamos falar da sua vontade de vencer. Ele tinha uma enorme vontade de vencer. Ele tinha uma enorme vontade de ser um vencedor. Quando Caleb, seu tio, lembra do desafio que Caleb fez? Lançou um desafio para quem conquistasse a cidade de Kiriat Sefer, ele daria a mão de sua filha Aquisa em casamento. Essa foi a proposta que Caleb fez. E Otiniel, mais rápido, é lógico, mais que depressa, ele não perde tempo. Ele não perde tempo. Ele vence o desafio. Ele vence o desafio. Ele vence o desafio. Está lá em Josué capítulo 15, versículos 16 e 17, esse episódio nós estamos falando. E normalmente eu quero destacar aqui as pessoas que têm qualidades para vencer ou têm vontade de vencer. Essas pessoas normalmente elas não podem perder tempo. Se tem disposição para vencer, eles não podem perder tempo. Tem que avançar e avançar logo. E foi o que Otiniel fez. Ele avançou logo. Por quê? Ele já tinha vontade de ser um vencedor. Então ele aproveitou a oportunidade e lançou mão da oportunidade que surgiu. Às vezes vem oportunidades que vêm nas nossas vidas, nós devemos também aproveitar as oportunidades e não deixar que elas passem. Não deixe passar as oportunidades, sabe por quê? Oportunidades não voltam, não retornam. Não retornam. E observe que um outro ponto, que logo de cara, como recompensa, como Caleb tinha falado da recompensa, ele venceu. Ele venceu. Quando ele volta vitorioso, ele então se torna genro de Caleb e recebe Aquisa por sua esposa. E lá em Juízes, capítulo 1, versículo 12 e 13, a gente vê lá que somente os vencedores recebem prêmio. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, que os vencedores receberão um prêmio. E pela sua bravura, pela sua força, pela sua coragem, ele recebeu como prêmio a filha de Caleb, como esposa, como prêmio pela sua conquista, porque ele foi um homem vitorioso. Foi um homem vitorioso, que tinha uma capacidade enorme de vencer. Otiniel também possuía uma vontade tão grande de vencer na vida, que suas conquistas não param por aí. Observe, pessoas que têm vontade de vencer na vida, o caminho para a conquista para eles está aberto. E as conquistas na vida de Otiniel não parou por aí. Ele teve outras conquistas. Uma delas, quando Israel clamou ao Senhor para libertá-lo de uma opressão que durava 8 anos, quem entrou em ação novamente? Otiniel entrou em ação novamente e libertou
povo de Israel das mãos do rei da Mesopotâmia, que era Cusã-Risataim. Esse episódio está lá em Juízes capítulo 3, versículo 9 ao versículo 10. Então observe que o vencedor Otiniel novamente entra em ação para ajudar o seu povo, ajudar a sua nação mais uma vez, porque ele tinha vontade para vencer. Suas conquistas só foram sendo ampliadas. As pessoas que têm vontade de vencer são preparadas e escolhidas pelo Senhor para conquistas maiores. As pessoas que têm vontade de vencer são o quê? Preparadas. Mas o quê? Escolhidas. Por quem? Pelo Senhor para conquistas maiores. E Otiniel foi escolhido, tanto é que num período difícil ele se torna o primeiro juiz da nação de Israel. Agora, a parte 2 dessa mensagem, que era a sua segunda qualidade, ele mostrou bastante habilidade, mostrou bastante intimidade com Deus. Lá em Juízes mesmo, no capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que veio o Espírito do Senhor sobre a vida de Otiniel. Sobre a vida de Otiniel. E a Bíblia relata também outros homens que vieram sobre eles a virtude e o poder do Espírito Santo. E são pessoas que tiveram sucesso. Pessoas que tiveram sucesso, tiveram bastante intimidade com o Espírito do Senhor. Foram bastante usados. E Otiniel, ele foi prova disso, de que ele foi usado mesmo pelo Senhor. Foi usado pelo Senhor. Aí nós temos um exemplo de José, que também foi um grande vencedor na vida, porque tinha intimidade com o Espírito de Deus, referência em Gênesis 41, 38, né? Quando o faraó, ele pergunta a todo mundo lá, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Então observe que o Espírito de Deus estava na vida desses homens, e esses homens foram homens de sucesso e mostraram que tinham mesmo intimidade. Ainda nesses dias que nós estamos vivendo, é preciso também que se levante pessoas, assim como Otiniel, como José, como outros homens da Bíblia, que tenham intimidade com o Espírito de Deus, que tenham intimidade com o Senhor. E o Senhor está buscando pessoas que querem ter esse relacionamento com Ele. A Bíblia diz que Deus está buscando pessoas que querem ter esse tipo de relacionamento com Ele. Tanto é que a Bíblia diz assim, ó, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Significa que Deus busca intimidade com as pessoas. E o Espírito Santo, ele, quando atua na vida da pessoa, é o responsável por manter esse grau de relacionamento com Deus. Então, José é mais um caso. Está lá em Gênesis capítulo 41, versículo 38. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Josué, mais um. Outro grande vencedor que tinha intimidade com o Espírito do Senhor. Josué. Números capítulo 27, versículo 20 e versículo 18. Números capítulo 27, versículo 18. Vai falar de Josué. Vamos conferir aqui na nossa Bíblia Sagrada o que diz Números capítulo 27, versículo 18. Números capítulo 27, versículo 18. Vamos ver o que diz a Bíblia aqui. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Observe, Josué tinha o quê? Intimidade. O Espírito de Deus estava na vida dele, ele tinha intimidade com Deus. Esses jovens que eu citei aqui, esses homens que eu citei, não eram homens diferentes.
de nós hoje. Mas eram pessoas reservadas, pessoas separadas, que mantinham uma vida e uma conduta separada para Deus usar. Mas para que o Espírito de Deus também tenha intimidade nas nossas vidas, nós temos que ter uma vida separada para Deus. Uma vida separada para Deus, uma conduta separada para que o Espírito de Deus ele possa ter intimidade conosco. Precisa fazer. Igual esses homens que eu falei aqui, que eu citei aqui. Eram homens que tinham intimidade com Deus. Deus está buscando pessoas para que tenham intimidade com Ele. Mas, infelizmente, estamos vendo muitas pessoas que perderam a sua identidade com Deus e perderam também a sua intimidade com Deus. Abandonaram o Senhor, deixaram o Senhor, entraram pelo caminho do pecado, entraram pelo caminho da vaidade e perderam a intimidade com Deus. Perderam o grau de referência com Deus. E aqui Deus, no capítulo 27, versículo 18, de Números, Deus, ele fala com Moisés, toma para ti, a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito de Deus. O verbo há aqui significa existir. Em quem tem. Aqui no caso, vamos trazer para o verbo ter. Um homem que tem o Espírito de Deus. Nele tem o Espírito de Deus. Na vida dele tem o Espírito de Deus. Então, toma ele para quem? Para ti. Ele vai ser agora a sua companhia. Ele vai andar junto com você. Ele vai já estar junto com você. E no futuro próximo ele vai ser preparado para ser o seu sucessor. Deus já havia visto também na vida de Josué, assim como viu na vida de Otiniel, assim como viu na vida de José, um sucessor imediato de alguém. Porque eram pessoas que tinham responsabilidade, maturidade, intimidade e tinham uma vida separada, devotada a Deus. Tinha uma conduta exemplar. Vamos para mais um. Gideão, outro juiz vitorioso que também tinha intimidade com o Espírito do Senhor. Mais um. Está em Juízes, capítulo 6, versículo 34. Vamos ler? Vamos conferir aqui na nossa Bíblia. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Está falando de mais um homem aqui, ó, que tinha também intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Versículo 34. Vamos ler. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abizerritas se ajuntaram após ele. Aqui também nessa situação mostra que Gideão também tinha intimidade com Deus. Agora tem uma pergunta. É fácil ter intimidade com Deus no meio de uma geração corrompida? Sim, é fácil ter intimidade com Deus mesmo no meio de uma geração corrompida. Deus procura no meio dessa geração pessoas que queiram ter um grau de relacionamento com Ele, que queiram ter intimidade com Ele. Essas pessoas que eu citei aqui tiveram bastante intimidades com o Senhor, foram cheias do Espírito e fizeram a diferença nos seus períodos, viveram a diferença do tempo em que viveram. Deus procura jovens, obreiros, obreiras, pessoas que também tenham intimidade com o Espírito Santo do Senhor, que sejam pessoas separadas, que tenham uma conduta exemplar para fazer a diferença nessa geração corrompida. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Será que você é um desses? Oh, aleluia. A terra ficou em paz durante 40 anos por causa da administração de Otiniel. Enquanto Otiniel estava mantendo a sua conduta exemplar, a sua postura
com Deus. Aleluia. Não houve nenhuma interferência de inimigos nenhum. Pelo contrário, durante um período de 40 anos houve paz na terra. Sabe por quê? Porque o homem de Deus estava governando, o homem de Deus estava administrando, o homem com sabedoria, com intimidade com Deus, estava administrando. E nesse período não houve nenhuma guerra, não houve nada, durante o período de 40 anos. Por quê? Quem estava lá era um homem de Deus, um homem de intimidade. Aleluia. Um homem com a conduta exemplar. Isso está aqui em Juízes, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler aqui? Juízes, capítulo 3, versículo 11. Está esse episódio, nós vamos lendo aqui, ó. Vê? Capítulo 3, versículo 11, ó. Então a terra sossegou 40 anos e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Quer dizer, a terra sossegou 40 anos, houve paz, mas infelizmente após a sua morte, quem vem depois normalmente faz um bom governo. Quem vem depois normalmente faz alguma coisa certa. Mas Deus levanta mais um e não deixou que aquilo de bom que Otiniel fez se acabasse. Deus levanta quem? Deus levanta mais um, Eude. Deus levanta Eude, que foi o terceiro juiz, para preservar aquilo que o seu antecessor fez. Deus levanta quem? Um homem de Deus chamado Eude. Eude, que era conhecido como o canhoto de Deus. Era conhecido como o canhoto de Deus. Ele foi o terceiro juiz a governar depois da morte de Otiniel. E ele também fez a diferença. Tá? Ele também fez a diferença. Deus levanta Eude para libertar Israel da opressão dos moabitas. Por meio do exemplo de Eude, o segundo juiz de Israel, podemos aprender de como Deus usa nosso talento para fazer a diferença no meio de tantas pessoas iguais. Sendo destro ou canhoto, o Senhor deseja usar cada um que esteja à sua disposição. Olha aí, ó. Deus usou um juiz canhoto para fazer também a diferença, porque o povo estava sofrendo opressão dos moabitas. Deus levanta mais um homem de Deus. Deus levanta mais um homem de Deus. E levanta Eude para fazer a diferença. E ele deixou algumas lições para nós, que por meio da sua habilidade e talento, ele usou aquilo que ele tinha e aquilo que Deus deu na vida dele. Então, fechando aqui esse texto, aquelas pessoas que têm, ou aqueles que têm intimidade com o Espírito do Senhor, conseguem promover a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Possuindo a vontade de vencer a intimidade com o Espírito do Senhor, podemos tornar-se leões de Deus como Otiniel, vencendo os desafios que estavam à nossa frente. E os desafios estão aí à nossa frente. Todo dia nós temos desafios que nos desafiam. Mas Deus conta comigo, Deus conta com você para fazer a diferença nessa terra, para fazer a diferença nessa nação. Deus quer pessoas de intimidade, porque são pessoas de intimidade, um caráter exemplar, foi que mudaram a história do período que estiveram, escreveram sua história. Mas só que a história desses homens aqui passaram, e eu tenho que fazer a minha. Você tem que fazer a sua história. Você precisa fazer a sua história, porque esses homens já fizeram. Eu estou fazendo a minha, mas você precisa fazer a sua história. Deus busca pessoas para isso. E nós vemos isso aí de uma maneira bem acentuada lá no Novo Testamento.
no capítulo 4 de João, onde diz assim: Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura. Deus continua procurando pessoas para adorar, para fazer a sua vontade, pessoas cheias do Espírito Santo. Para isso, ele nos deu o seu Espírito, e através dele nós possamos fazer a diferença. Assim como esses homens que eu citei aqui fizeram a diferença no período em que eles viveram, eu e você, juntos, buscando a Deus e se aproximando a cada dia mais e diante de Deus, nós podemos fazer a diferença nessa terra em que nós estamos vivendo. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, inscreva no meu canal, compartilhe e deixe o seu like. Amém?